Bíblia lá em João capítulo 13. João capítulo 13. Eu vou ler na NVI. Coloca na NVI aí a versão no telão, por favor. O tema de hoje é: a humildade precede a honra. Inclusive é um provérbio, né? Eu peguei o tema de um Provérbios de Salomão. Conseguiram achar? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. É com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que lhes fiz. Digo-lhes a verdade. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Oremos. Pai, está aqui sua palavra. Fala conosco nesta manhã, fala com a sua igreja, fala com aqueles que também estão nos assistindo o culto, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Trecho da palavra que a partir desse momento é a ceia do Senhor, né? Hoje nós estamos na ceia do Senhor. E aquela noite ali era a noite da ceia do Senhor. Era a última ceia, aonde os discípulos então foram preparar esse lugar, esse cenáculo. Tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida. Eu não sei se você sabia disso. Mas quando a gente vê esse texto da palavra, a gente precisa entender o que antecedeu o texto. E o que antecedeu o texto era que Jesus
falou para os discípulos e falou assim: vão e achem uma pessoa lá na cidade que está levando um cântaro, um homem está levando um cântaro. Lembra da mulher da semana passada que foi encher o cântaro? Esse não era o trabalho de homens, encher o cântaro, era o trabalho das mulheres. Então esse homem estava carregando um cântaro. Por ele carregar um cântaro, ficou mais fácil identificar. Jesus enviou os seus discípulos e falou assim: vão até lá, se não me engano 2 discípulos, vão atrás desse homem que está carregando um cântaro. E quando ele chegar na casa, diga a esse homem que o mestre precisa daquele lugar para preparar a sua ceia. E o homem vai ceder o lugar. Gente, isso aconteceu. Foi algo assim sobrenatural. Porque na vida do cristão precisa haver o sobrenatural de Deus. Se você está vivendo só no natural, dobre o seu joelho e peça a Deus e clame a Ele misericórdia, porque nós, como servos de Deus, precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós não podemos viver só vivendo essa vida, só esperando morrer, ou que venha cair alguma coisa do céu, para que mude a nossa história. Não, o Senhor, com os propósitos dele, se a gente está servindo ao Senhor, é impossível não acontecer um milagre nas nossas vidas. É impossível. Então o Senhor aqui, Ele vai ter esta ceia, e é o que antecede a Páscoa. Veja lá no verso 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria partir, ou seja, deixar este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus amou os seus discípulos. Ninguém pode falar nada de Jesus, né? Às vezes a gente escuta assim, né? Ah, não, eu não sou amado nesse lugar, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas você tem que ser primeiro amado pelo Senhor. É Ele que tem que te amar, porque nós como homens somos falhos. Nós não vamos conseguir dar atenção a todas as pessoas. Por isso que a gente quer que você esteja numa célula, para que o líder da célula possa fazer esse trabalho de amar você, de cuidar de você, de discipular você. Então diz assim: estavam sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a traí-lo. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você sabia, mas todo homem de Deus, ele tem 3 coisas na vida dele. O homem de Deus tem 3 coisas na vida dele. Ele tem uma cruz, ele tem um traidor na vida dele, e ele tem uma bacia na vida dele, para lavar os pés dos irmãos. E quando eu falo homem de Deus, eu me refiro a homem e mulher. Então todo aquele que é homem e mulher de Deus tem 3 coisas: uma cruz, um traidor, um Judas, e uma bacia. Você quer ser homem de Deus, você quer ser mulher de Deus, então você só quer viver, vou viver o melhor de Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Tudo isso faz parte. Mas o cristão que não tem essas 3 coisas na vida dele, ele não vive o melhor de Deus, porque ele precisa entender que a vida do cristão é um processo. A vida do cristão é processo. Deus, Ele não coloca você lá em cima sem trabalhar fundamentos da sua fé. E se você ainda não deixou Deus trabalhar os fundamentos da fé, não adianta você ter 15, 10, 20, 30 anos de fé, se isso ainda não está arraigado em você. Você vai ter que voltar para o pré-primário de Deus. E a gente está vendo aqui então esse que o inimigo induziu ele, né, a trair o Senhor. E Jesus sabia
a Bíblia diz que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Gente, esse é um ensinamento profundo da palavra de Deus. E o ato agora, ninguém lava os pés de uma pessoa sem se ajoelhar diante dela. O Senhor está falando para a gente, ensinando aqui para a igreja, a partir desse momento da quinta-feira, que depois já iria entrar aquela situação em que ele seria flagelado, açoitado, preso, caluniado, enfrentado a injustiça do homem, mas com um propósito que Deus já tinha estabelecido: salvar toda a humanidade. Porém, ele iria deixar um ensinamento profundo para a igreja, que se eu quero ser cristão, eu preciso, e eu me lembrei de um versículo que está deixa eu marcadinho aqui, que está em Isaías, capítulo 58. Isaías 58. O versículo é o 5, diz assim: será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deleite sobre pano de sacos e cinza? Sabe, aqui é uma pergunta, mas o Senhor quer que a gente faça isso, se inclinar diante das pessoas. Isso é muito difícil, porque a gente já vem de uma raiz de orgulho, a gente já vem de uma raiz que a gente traz a natureza caída do Adão, de que tudo é nosso, de que eu tenho que ostentar as coisas. E gente, hoje dentro das igrejas é o que existe, né? Aqui não, porque aqui não se cria, mas dentro das igrejas é o que a pessoa possui, é o que mostra que ela é. Mas o Senhor não está interessado em que você possui no sentido financeiro, mas é quem você é no reino de Deus, quem você representa para Ele. Não é o ter aqui dentro, mas é o ser para Deus. Então, quando a gente vê essas coisas que estão desalinhadas aí fora e que hoje têm entrado dentro dos ministérios, a gente procura que aqui não aconteça isso. Porque a gente entende que você, como homem de Deus e mulher de Deus, tem que haver prosperidade. Se você é um dizimista, vai acontecer, mas eu não preciso ostentar o relojão de ouro, eu não preciso ficar mostrando, e não é de ouro isso aqui, tá, gente? Só parece. Você não precisa, porque aqui a gente não dá valor para essas coisas. A gente dá valor para você. Você é servo e serva de Deus. Então, a cena aqui está montada, né? E dentro, como eu falei aqui, existe muita falsa humildade dentro das igrejas. Aqui dentro não, amém? Graças a Deus. Aqui não tem, né, essa falsa humildade, que eu vi muito isso no caminhada aí. A pessoa, ela inclinava aqui, assim, né? Mas não tinha nada a ver com humildade. Agora, um pouco antes dessa última ceia, o Senhor, ele dá esse exemplo que marcaria a vida dos discípulos. E nós que viríamos depois, seríamos impactados por isso, por esta ceia, por esse momento ali que antecedeu a ceia do Senhor, né? Que era o lava-pés. Agora Jesus então pega uma toalha, coloca na cintura, tem outra versão que diz assim, cingiu-se, né, os lombos, que era aqui, e ele então pega ali a bacia e começa a derramar dos pés dos discípulos. Olha só, no verso 5 está falando isso aí. E começa então a lavar e enxugar. Gente, por que esse negócio de lavar os pés? Primeiro a gente precisa entender a cultura da época, para depois a gente entender, porque aqui eles sabiam,
que no sentido de lavar os pés, era porque a pessoa andava de sandálias naquela época, ou então os mais pobres ainda não tinham nem sandália, então eles andavam descalços, ou seja, pé no chão. E ao findar do dia, daquela caminhada, né, também não existia banho, não é que nem nós, né, gente? Não sei como é que era o cheiro lá, também não tinha boticário na época, né? Mas as pessoas então, elas não tomavam banho que nem a gente tem que tomar banho todo dia aqui. Se bem que tem uns que não gostam muito, né? Mas o que acontecia? Essa cena eu me lembro do pai da Rita, né? Ele era caminhoneiro, viajava com o caminhão e ela dizia para mim, né? Que daí já quando eu conheci o pai dela, ele já não estava mais no caminhão. Aí disse que ele chegava 40 dias de viagem, em vez de tomar banho, ela lavava os pés do velhinho. Agora, essa questão de lavar os pés é que a poeira do mundo, as impurezas do mundo, elas ficavam nos pés dos discípulos. O Senhor está falando disso, Ele não está só lavando os pés. Por isso que o Pedro, ele não aceitou naquele momento. Olha o que diz ali no verso 6, assim: chegou-se Simão Pedro e disse: Senhor, vai lavar os meus pés. Ele não aceitou de primeiro, porque ele entendeu que ele que teria que lavar os pés do Senhor. Mas o Senhor queria dar um exemplo mais profundo, de lavar os pés dos discípulos. Era não somente você pegar uma bacia, como nós fazemos lá nos encontros, né? E tem gente que também nem gosta de lavar os pés dos irmãos lá, mas é bom que todos, né, lavassem. Inclusive eu, às vezes estou ali ministrando e tal, o Senhor falou comigo: o próximo encontro você tem que ir lá lavar os pés dos irmãos. Falei: meu Deus do céu, né? Tudo que a gente prega, o Senhor fala com a gente. E aí, o Senhor está dando um exemplo para o futuro da igreja. Não é para aquele momento só, mas é para nós, hoje, 2000 anos depois. Será que eu estou disposto a me humilhar diante dos irmãos? Diante das pessoas? Será que eu estou disposto a me inclinar? E isso tem a ver com algo mais profundo, que é reconhecer que sou falho, reconhecer que preciso de arrependimento diário, porque o ato de lavar os pés era o ato de lavar os pés todos os dias. Ao findar do dia, precisava lavar os pés. Então eu e você precisamos reconhecer que precisamos do perdão do Senhor diário. Todos os dias precisamos nos arrepender, porque falhamos com Deus, falhamos com os irmãos, falhamos com os parentes, falhamos até em pensamentos impuros que vêm sobre nós. Pecados voluntários, pecados involuntários, situações que estão mal resolvidas em nossa casa, de não falar com um, não falar com o outro, de criar uma barreira, de fazer, como eu já falei aqui um dia, né, de fazer até um puxadinho dentro da igreja, sentar lá sempre naquele canto, que não quero olhar para aquele irmão, porque me fez mal aquele dia, e não reconhece, e isso e aquilo. Então o ato de lavar os pés é um ato de reconhecimento, de arrependimento, de algo que vai purificar-nos, purificar a nossa vida diante do Senhor, nos tornar limpos diante do Senhor. Por isso, gente, essa mensagem, ela está um ambiente pesado aqui, sabia? Para que eu já preguei aqui que vocês estavam no aleluia, tudo aleluiado aí, e agora vocês não falam nada. Por quê? Porque isso aqui não é agradável, porque esse tema não é agradável. Servir a Deus e aos irmãos, nesse sentido de que eu preciso me humilhar como junco, não é agradável. Todo mundo quer estar para cima, carro novo, casa, viagem e tal, dinheiro no banco, e essas coisas que Jesus veio pregar.
Você sabia que eu fiquei pensando, né, ontem, antes de ontem, e ontem também, que nós estamos aqui por causa de um homem. A igreja existe por causa de um homem. E o nome dele é Jesus. Sem ele, não existiria igreja. Nós estamos aqui por causa da mensagem dele, do que ele pregou, do que ele deixou, e são coisas profundas, e que os discípulos não entendiam. Tanto é que, olha só, Jesus falou assim no verso 7, vocês não compreendem agora, mas o que eu estou fazendo, mais tarde vocês vão compreender, vocês vão entender depois. Jesus falava muitas coisas para eles, e eles não conseguiam entender. Esses tempos um pastor chegou para mim, e eu estava preparando essa mensagem, e Deus fala comigo, e eu fico linkando os versículos, né, para que dê mais sustentação à palavra. A palavra não precisa se sustentar, mas a minha pregação, preciso que ela tenha mais ligações com a Bíblia, Antigo Testamento, fundo histórico e tal. E aí, pastor, faz mais simplesinho, meu povo lá ainda não está com esse entendimento todo, né, que tem aí na sede da igreja da Aliança. Aí eu falei assim, meu Deus, é mesmo, então eu tenho que diminuir. Pois aí o Espírito Santo assim, negativo, porque lá na tua igreja tem um monte de gente lá que precisa mais comida. E lá eles que peguem e limpem o peixe e coma só o que serve. Porque um dia eles vão chegar no nível que vocês estão aqui. E é graças a Deus que todo mundo tem um nível, né? Nem todo mundo está também nesse nível que eu estou falando. Alguns estão mais rasos. Mas agora você não compreende algumas coisas. Mais tarde você vai compreender. Mas uma das coisas que nós precisamos compreender hoje é que eu preciso servir os irmãos, servir as pessoas que estão vindo lá de fora. E para isso eu preciso entender isso aqui. Jesus quis mostrar que o fato de se ajoelhar diante de uma pessoa é me humilhar diante dela. Não é eu ser humilhado. Entende? Não é eu ser humilhado, mas eu me humilhar. Já vou entrar nesse assunto aqui. Então, olha só, essa questão de andar descalço, eu estava falando lá de Isaías, tem mais um versículo que eu queria deixar para vocês, que está em Isaías 52:7, coloca para mim no telão, que vai ficar mais fácil aqui. Isaías 52:7 diz assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem as boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o Senhor reina, Deus reina. Então como é formoso os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós tivemos aí 60 casas de paz num todo, né? Aqui na região metropolitana, nos demais núcleos aí. E como foi fantástico. Os irmãos, a gente viu os testemunhos das pessoas que não são líderes ainda na casa, mas que saíram com esse projeto de ir lá, levar a mensagem. Eles viram a sede das pessoas, de buscar a Deus, de querer conhecer mais do Senhor. É fato que alguns estavam até afastados do reino, né? Me lembro do Jonas, né? Falando, fui lá, fiz uma casa de paz, aí fiz o apelo. Os dois que estavam lá, eram dois, né? Um era pastor, estava desviado, né? Falei, meu Deus do céu. Ele falou, e agora, pastor? Falei, Deus deu autoridade para você. Não interessa o quanto ele conhece. Interessa que você permaneceu no reino de Deus e nunca saiu da sua presença. E ele saiu. Então ele está tendo uma oportunidade de voltar. Sabe, gente? Então como é lindo servir a Deus. Mas servir a Deus eu preciso ter esse entendimento de que no reino ou na igreja,
nós queremos servir somente aqueles que nos querem bem. Mas não foi isso que Jesus veio ensinar. Olha o verso 16, vai dizer assim: digo-lhes a verdade, digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Que ele sendo Deus, tomou a forma de servo. Ele sendo Deus, tomou a forma de servo e começou a servir. Como que nós, muitas vezes, temos aí um carguinho dentro da igreja, e, gente, isso já é fato aí fora no mundo, né? Se você quer saber como que aquela pessoa responde ou corresponde a um cargo, dê autoridade para ela na igreja, ou lá onde ela está. Aí ela vai mostrar quem ela é, porque ali ela está humilde, talvez até conseguir a posição. Quando chegou na posição, se transforma, virou um ditadorzinho lá, né? Então, Pedro, ele não compreendeu essa situação, mas o Senhor está mostrando para nós que o orgulho muitas vezes nos acompanha, e a gente tem que... Você viu que Deus está falando sobre isso já há algum tempo na igreja, sobre o orgulho aqui? E se Ele está falando sobre isso, é porque há alguma coisa para tratar em nós. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos olhar para dentro, né? Olha só, o orgulho do ser humano tem que cair por terra. O nosso orgulho tem que cair por terra, que é a jactância, né? Que é querer ser mais do que o outro. Aí eu coloquei aqui: todavia o que vemos, não só no mundo, mas nas igrejas, gente cheia de si mesmas, orgulhosas, ostentando, querendo ser o que não são, vivendo de fachada. Aqui eu sei que não tem, amém? Glória a Deus. Aqui eu sei que não tem. Agora, esse é um tempo, quando eu estou falando hoje, esse tempo, né? É o tempo em que nós saímos para fora da igreja. É o tempo em que nós estamos para fora, nas casas de paz. Agora vão ter aí 2 encontros, né? Dia 12 das mulheres, dia 19 dos homens, um seguido do outro. Se é para a gente enfrentar um inferno, a gente vai enfrentar agora, amém? E a gente está jejuando, a gente está, né? Emagrecendo não estamos, né? Não sei porquê, mas nós estamos jejuando, gente. Não parece, mas estamos. Agora eu vi que jejuar não emagrece, mas estamos jejuando. Então, olha só, o verso 14 e 15 vai dizer assim: Pois bem, eu sei, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. O Senhor deixou um exemplo. Ele deixou um exemplo para a igreja, para nós. Então, esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo de cara no chão. Esse é um tempo de buscar mais a Deus. Ah, pastor, não é todo o tempo? Sim, é todo o tempo. Mas existem momentos que são mais intensos mesmo. Se você olhar, os homens estão aqui vindo na oração. Claro que não são todos, mas estão orando na madrugada. Estão buscando a Deus nas madrugadas. Estão separando-se para Deus. Então, né, a gente faz os propósitos, né? Não, esse não é jejum, mas é um propósito. Ah, tira o que mais você gosta. Sabe, gente? Acho que é mais fácil jejuar o dia todo do que tirar o açúcar, que nem eu tirei. 1 semana sem açúcar, o formigão. 1 semana sem pão. 1 semana sem bolo. Só na batata e no arroz e ovo. E quando sobra uma carninha lá. Então, olha só. Esse é o tempo que nós tiramos para ter mais intensidade com Deus. Daniel, capítulo 9, verso 13. Vamos ver o que está escrito lá? Daniel 9, 13. Olha, está ligado. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim
não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e dando atenção à tua verdade. É o 9:13? Deixa eu ver se é um 10, porque ele falava de pano de saco, de cinza. 3, então é 3. Meu Deus, está tudo cheio de erro esse troço aí. Pela misericórdia de Deus. É isso aí. Pois voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo, com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco coberto de cinza. Sabe o que é isso? Se humilhar. Esse é o tempo, tem que corrigir mais esse aí, para a célula. É o tempo da gente se humilhar diante do Senhor. Você já entendeu isso, não? Você já entendeu que buscar a Deus em favor dos outros, é isso que Jesus está deixando ali, claro. E que eu e você precisamos nos dobrar diante das pessoas, diante do Senhor. Ezequiel 22:30, esse tenho certeza que está certo. Olha lá o que diz Ezequiel 22:30. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha. Quem está na brecha por uma alma aqui? Só levante a mão se você está na brecha por uma alma. Diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. E embaixo ali nem vou dizer, porque não cabe a nós. Porque o Senhor, aqui na igreja, Ele está dizendo ali que não encontrou ninguém. Mas aqui na igreja da aliança, Ele encontrou alguém que está buscando a Deus em favor de outras pessoas perdidas. Perdidas. Essas coisas não são agradáveis, gente. Buscar a Deus em favor de outro, porque você muitas vezes vai ser destratado, perseguido, humilhado, coisa parecida, né? Isso não é muito agradável mesmo. Agora, aquele que se humilhar não é aquele que for humilhado. A gente precisa separar isso, porque às vezes é assim, estou sendo humilhado lá na empresa. Não, a Bíblia está dizendo aqui que aquele que se humilhar, olha o que diz em Mateus 23, 11 e 12. Vamos colocar aqui, Mateus 23, 11 e 12. Olha só que interessante. O maior entre vocês deverá ser o que? Serve. É o servo, aquele que serve. Aqui é assim que funciona. O reino de Deus é diferente do mundo. O maior é que dá ordem. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, aqui o maior é aquele que dá exemplo. É aquele que faz para mostrar que ele fez. É aquele que quando vai no evento, né? Ele pega a vassoura e já vai varrendo. Terminou o evento, já vai lavando a louça, já vai fazendo. Você vê o pastor, eu às vezes não tenho tempo de muitas coisas, mas eu gosto de estar lá na cozinha dos encontros, lá lavando louça. Nossa, o pastor lavando louça, aí tira uma foto de mim e espalha. Olha o pastor lavando louça. Ué, não foi isso que Jesus fez? Pegou a bacia e foi lavar os pés? Aqui, muitas vezes a pessoa ainda está com aquela concepção do mundo, que o líder não pode fazer. Não, o líder aqui tem que fazer. O pastor aqui é o exemplo. Os pastores e pastoras são os primeiros a fazer. Não são os primeiros a pegar o microfone, são os primeiros a pegar na vassoura. Quer o microfone, comece pela vassoura. Então, aqui o maior entre vocês deverá ser o servo. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado. Ou seja, até aqui, olha só. Então, quando você está muito exaltadinho aonde você está, seja no seu trabalho, seja onde você está, na escola, se achando demais lá, todo mundo vai para o inferno aqui e eu só sou salvo, o Senhor trata de dar um jeito de te humilhar lá. Mas não é essa a regra. A regra é outra. A regra é essa aqui,
E todo aquele que se humilhar será exaltado. Então ele não está dizendo assim, aquele que for humilhado. Ah não, eu estou sendo humilhado lá. Não, é diferente. Você se humilha, você se dobra. Você diz assim, estou aqui para te servir. É diferente. O problema é que a gente muda as palavras da Bíblia. Né? Volta e meia a gente escuta isso aí nos louvores, né? Para onde eu irei? Que para onde? A Bíblia está falando é para quem eu irei. E a gente canta essas bobagens. Só tu tens as palavras de vida eterna. Não. Para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tem que rasgar essas músicas que nós cantamos aqui. Tem que parar de cantar. Ou nós mudamos lá a letra que o cantor pôs. Aquilo lá está errado aquilo. Teologicamente está errado isso. Para quem? Quem é uma pessoa? Onde é um lugar? Amém, gente? Vocês entenderam isso? Os músicos aí? Estamos cantando heresia na igreja. Remove a minha pedra. Que remove? Tire a pedra daí você mesmo. Não é Jesus que vai remover a pedra. Vocês já viram as bobagens que a gente canta? Me chama pelo nome. Não, não tem nada de remove. Jesus é que falou assim, tire a pedra. Não foi Jesus que pegou lá e disse assim, vou aqui remover. Tirai a pedra. Você que tem que tirar a pedra. Se o teu coração está virado numa pedra de duro aí, você vai ter que tirar essa pedra aí. Se você quer servir a Deus, você tem que relacionar com pessoas. Isso tudo, essa palavra aqui é relacionamento. Essa palavra aqui é viver junto, é caminhar junto. É andar a segunda milha. Pediu para andar uma, ande duas. Lavar os pés e dizer assim, não, eu estou aqui para te servir. Eu não estou aqui para ser servido, estou aqui para te servir. O que você precisa? Será que existe isso aqui ainda dentro dessa igreja? Será que existe isso aqui dentro dessa igreja? Estou perguntando, sim ou não? Existe ou não existe? E se não existe, tem que existir. E a gente vê então como que eram tratadas as viúvas naquela época lá, 1 Timóteo capítulo 5, verso 9. Está errado lá também, lá está 3, vamos consertar isso. Primeira Timóteo 5, 9. Diz assim: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos. Já estou nessa aí. De idade. Tenha sido esposa de um só. Não tem negócio de ficar casando, descasando, tá? Aqui era, naquela época lá, como que era destinada a ajuda da igreja primitiva para as viúvas? Somente as que tinham já 60 e que tinham tido só o marido. Não podia ter 5, que nem a samaritana, lembra? Aquela lá foi campeã, né? 5 maridos. Vamos para o próximo versículo. Diz assim: e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar os filhos. Cadê os pai novo aí? Não é a igreja que cria seus filhos, não é a igreja que educa seus filhos, são vocês que educam e criam seus filhos. Não é a escola que cria seus filhos. Olha, teve uma ali que a Bia já não é a escola. Não é a escola, é vocês. Olha só, ser hospitaleira. Você abre sua casa. Ah, não quero saber de célula na minha casa. Ser hospitaleira. Faz parte. Foi o Senhor que te deu aquilo ali. E se você perdesse aquela casa? Que bom que você tem aquela casa, amém? Agora aqui a parte importante: lavar os pés dos santos. A condição para a pessoa, para a mulher da época viúva, receber uma ajuda da igreja primitiva. Você lembra que quando a Bíblia diz lá em Atos, né, que quando as pessoas se convertiam, elas vinham e traziam as suas posses aos pés dos apóstolos, traziam as suas ofertas,
traziam os seus bens aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que fosse redistribuída aquela renda. E essa renda não tinha INSS, não tinha NPS, INSS, não tinha naquela época. Mulher ficava viúva, ela passava fome. E as crianças muitas vezes eram vendidas como escravos, para pagar as dívidas que o pai deixou. Agora aqui, uma das coisas que a gente vê assim, quesito, critério, lavar os pés dos santos, dos homens, das mulheres de Deus. Sabe o que é isso? Se dobrar como um junco, se humilhar diante das pessoas. E aí ele vai terminar ali, né, o versículo, diz assim: socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Amém? Você entendeu? Você entendeu hoje o que o Senhor quer fazer no nosso meio? Fique de pé na presença de Deus. Servir a Deus é esse relacionamento. Servir a Deus é estar junto, é caminhar junto. Eu não vi até hoje algo tão sobrenatural na igreja como os encontros com Deus. A preparação, as orações, a cara no chão, a boca no pó, a intercessão pelos aflitos, pelas pessoas perdidas, buscar uma alma que está sofrendo lá no mundo, atribulada lá. Não vi ainda, até hoje não vi. E o Senhor está deixando aqui para nós, né? E eu até coloquei uma conclusão que eu quero ler aqui para vocês, depois vai para a célula. Assim, servir no reino é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Mas nem todos estão dispostos a voltar atrás nas suas convicções. Ah, não, aqui, ali e tal, poxa, fui machucado, alguém me machucou lá, eu não quero mais servir a Deus. Sabe, gente, eu não posso deixar que isso aconteça na sua vida, porque além de ser um privilégio, há uma recompensa. Há uma recompensa quando eu sirvo a Deus, mesmo quando eu fui humilhado, porque a Bíblia está dizendo ali assim, aquele que se humilhar. Mas e se eu fui humilhado e deixei alguma coisa entrar dentro de mim? Aí, ou seja, né, eu preciso voltar atrás das minhas convicções. Deixa isso aí para trás. Perdoa. Lavar os pés é o ato que Jesus estava demonstrando assim: sirva as pessoas, sirva, se dobre, peça perdão, reconheça também que você errou. Todos nós, gente. Você acha que pastor, para estar à frente de obra, ele não passa por várias circunstâncias, situações que fogem ao nosso controle? A gente não falou, mas dizem que falaram. A gente não teve aquela atitude, mas dizem que a gente teve. A única coisa que a gente faz é: então nos perdoe, mesmo sem dever. Não por causa da nossa fé, mas por causa da fé da pessoa. O apóstolo Paulo diz assim: por causa da consciência daquela pessoa. Existem coisas que nós não podemos fazer. Se comer carne vai defraudar a mente daquela pessoa, então eu não vou comer carne. É isso que ele está falando lá, de uma maneira assim simbólica, né? Também. Mas se existem coisas que ferem a consciência do meu próximo, eu não posso fazer, se ele ainda não atingiu a maturidade. Se eu acho que eu sou mais maduro que ele, né? Então eu preciso aceitar as debilidades daquela pessoa. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 14 assim: eu, sendo maduro, preciso aceitar as debilidades dos outros.
Eu não posso agora colocar, então, não, eu não aceito mais, meu Deus, vou embora da igreja. Você já pensou, pastor, diante das circunstâncias que a gente vive, eu não quero mais ser pastor, vou embora da igreja. Vocês já viram isso acontecer? Aqui mesmo já aconteceu. Mas eu, o pastor, que sou o titular da casa, eu não posso fazer isso. Não é porque um me machucou, outro machucou, o outro não sei o quê, o outro falou, caluniou, então eu vou sair, não. Eu tenho que te honrar aqui também, honrar a Deus e honrar vocês que estão comigo, minhas ovelhas, que ouvem a minha voz e me seguem. Porque eu estou aqui para dar minha vida pelas ovelhas. Se eu não fizer isso, alguns fizeram e não sobrou nem o pó da gaita, que nem diz o gaúcho. Não sobrou nada. Então, que você possa colocar diante de Deus: Deus, eu quero servir a Ti. Eu quero Te servir. Eu quero Te servir a partir de hoje. A partir de hoje eu quero reconhecer que eu sou um homem falho, uma mulher falha. Eu quero lavar os pés dos meus irmãos. E isso eu sei que custa, porque Jesus não estava lavando só os pés daqueles que eram fiéis e leais a Ele, mas Ele estava lavando os pés daquele que o trairia dali a poucas horas. Ninguém consuma o ato sem ter planejado antes, porque o diabo já tinha colocado no coração de Judas trair Jesus já há muito tempo. A Bíblia diz que o Judas roubava o Senhor, roubava a bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. O inimigo começa com poucas pequenas coisas na nossa vida, até consumar com algo grande. Se você precisa reconciliar com Jesus, ou você precisa nesta manhã do perdão dele, vem aqui à frente.